Olá, bruxos e bruxas! Como vocês estão no dia 2 da Semana da Bruxa, na Semana do Magia de Bruxa? Bom, como eu disse, eu escrevi, na verdade, não sei se todo mundo leu, mas eu não gosto de deixar nada engessado, até porque eu tenho um bebê pequeno, então eu tenho que me adequar aos horários dele. Então, se ele dorme, ele me dá uma trégua, eu venho, faço um filme, converso, eu mando alguma coisa, enfim. Então, às vezes eu não estarei na condição mais perfeita para fazer um vídeo, vai ter uma obra aqui, uma ali, porque quem me acompanha sabe que eu sou cercada por obras, nunca vi, mas o que importa é o conteúdo, o que importa é eu estar aqui e vocês estarem aí. E novamente agradeço a oportunidade de estar conversando com vocês, passando um pouquinho do que eu conheço e também recebendo de vocês, porque eu já recebi mensagens inbox, recebi mensagens no direct do Instagram e eu tô muito feliz e eu gosto disso, de troca. Então fiquem à vontade para mandar as mensagens de vocês. Hoje eu quero falar bem pouquinho, mas bem pouquinho mesmo, sobre a história da bruxaria, bem de leve, só para que a gente consiga puxar um pouquinho isso, porque na verdade, até mesmo nos cursos que eu dou, a parte de história da bruxaria ela é um pouco maior, porque eu acho que a gente tem que saber da nossa raiz, da onde a gente vem, e como nós temos apenas informações meio picadas, meio de alguns autores de alguns livros aí, cada um meio que fala uma coisa. Então assim, o que acontece? Muita coisa da bruxaria se perdeu na época do Império Romano, quando a gente sofreu com a Inquisição, tudo foi queimado, né? Então houve um período de silêncio, de escuridão aí dentro da arte da bruxaria, porque as pessoas tinham muito medo, né? Então todo mundo se escondeu e tudo que existia meio que foi queimado. Então do pouco que se sobrou, a gente tem alguma informação, e também essas pessoas que trazem na hereditariedade, como eu e muitas outras, e com certeza todas vocês aí, pode não ser direto uma avó, uma bisavó, mas com certeza as antepassadas e os antepassados de vocês têm essa ligação, sim. Porque, na minha opinião, desde que o mundo é mundo, existe magia, existe bruxaria, e todo mundo vem disso. Pra mim é isso. Mas, né, cada um com a sua opinião, e como eu sempre digo, não trago verdades absolutas, não sei de tudo no mundo, apenas trago um pouquinho da minha caminhada aí dentro dessa arte, de um pouquinho que eu aprendi. Mas, enfim, então a gente não tem tanta informação, tanto embasamento, né? Como, sei lá, alguém sentar e falar, eu vou fazer a Bíblia da Bruxa, deixa eu escrever. Não, não tem isso. Até porque, até hoje, a gente sofre preconceito aí, então imagina se a gente vai ter um livro assim, como uma Bíblia do catolicismo e essas coisas assim, do judaico-cristão e tal. Mas nós temos muitas informações. E assim, num breve resumo, nós trazemos desde que o mundo é mundo, a magia, né? Até porque não existia ciência, não existia informação, então tudo era por tentativa e erro, e tudo era por magia, era por muita fé. Até porque se nasce o sol e nasce a lua, e os dois também vão embora em horários diferentes, como assim? O que acontece? Imagina lá atrás, quando você não entendia nada do mundo. A gente ainda não entende nada do mundo, mas a gente tem muita informação hoje para entender por que o sol nasce, por que vem a lua. Lá na época, lá atrás, eles não entendiam. Então, na cabeça deles, existiam rituais para tudo. Então, fazia ritual para o sol nascer, ritual para vir a lua, ritual para atrair os animais para mais próximo para eles caçarem, ritual para a mulher que ficava grávida, porque imagina lá atrás, eu tenho um homem e a mulher, uma sangra e o outro não. Só que sangue normalmente leva à morte. Não, mas elas não morrem. Pensa, e isso na cabeça deles lá atrás. Aí do nada a mulher tem um outro filho, tem uma outra pessoa de dentro dela. Imagina como era uma brisa, uma loucura isso naquela época. Enfim, então a mulher ela era considerada sagrada, porque sai uma pessoa de dentro dela, ela sangra e não morre, nossa, né? Então existem algumas lendas que dizem que acreditavam que a mulher ficava grávida pela energia da lua, porque existia o ritual de acasalamento, provavelmente eles iam lá, faziam sexo e tudo mais, mas a mulher dormia deitada na noite, né, virada para a lua, deitando embaixo da lua, tendo essa energia maravilhosa da lua cheia, e aí ela simplesmente depois de algum tempo ela tinha um bebê. Então eles ligaram isso à lua. Então a mulher ela era mágica, ela era sagrada. Claro que com o tempo eles passando a observar ao redor deles, que era o que eles podiam observar, né? Porque tudo era muito no instinto e na observação. Então eles começaram a observar que as fêmeas dos animais também ficavam grávidas e tinham bebês. Bebês lindos, animaizinhos. Só que eles perceberam que isso só acontecia depois que
a fêmea ficava com o macho. E com eles também não era diferente. Então, eles conseguiram entender que existia esse ritual, existia essa troca, desculpa o barulho, existia essa troca para acontecer a gravidez e acontecer esses nascimentos. Aí com essa informação e tudo mais, eles começaram a entender que eles eram iguais. Na verdade, o homem é completo, a mulher é completa, mas um agrega o outro com suas potencialidades. E assim foi, até que as coisas foram mudando. Em um determinado momento, a mulher começou a ser inferior ao homem, que foi onde começaram todos os nossos problemas, que foi principalmente com a chegada do Império Romano. Antes já existia isso, né? Veio política, veio muita coisa, e a voz da mulher começou a ser calada. A mulher, ela trazia muito a parte de curandeira, porque os homens caçavam, eles traziam o sustento, e a mulher tinha que sustentar de alguma maneira, trazer cura para a tribo, cuidar de todo mundo, cuidar da alimentação, mas cuidar dos cuidados mesmos pessoais das pessoas, cuidar de bebê, cuidar de casa, aquela coisa da mulher que cuida de casa, né? Que na verdade sempre foi uma grande arte. Só que assim, o que vocês precisam entender é que antigamente a mulher não simplesmente ficava lá, estou de boa, agora eu vou fazer uma comida. Não, a mulher também sabia lutar, a mulher também sabia caçar, porque muitas tribos às vezes se afastavam e existiam muitos grupos só de mulheres. Então elas dependiam delas mesmas e muitas mulheres lá atrás não é como hoje, né? Que algumas, eu acho que cada um tem um jeito. Existiam mulheres que gostavam de cuidar da cura, tinham mulheres que gostavam de cozinhar e mulheres que gostavam de caçar. Só que antes isso era natural, era normal. Depois do passar do tempo, as mulheres começaram a ser privadas de ter esse potencial exercido, né? E aí, enfim, chegou ao ponto em que a mulher era apenas uma ferramenta, sei lá, uma boneca, um meio de você ter filhos. Então ela era apenas a que ficava gerando, né? E apenas isso. Não podia dar sua opinião, não podia falar o que pensava, não podia nada, né? Hoje sofremos ainda um reflexo dessa época, mas nem se compara a essa época, porque as mulheres foram caladas absolutamente. Elas não podiam dar opinião para nada, não podiam ser nada, apenas procriadoras, e acabou o assunto. Enfim, isso foi acontecendo, foi mudando, aí chegou o Império Romano e as coisas ficaram bem complicadas, porque eles vieram com essa cultura judaico-cristã e eles queriam impor isso eles queriam dominar o mundo, vamos dizer assim, o Pink e o Cérebro, não sei quem já assistiu esse desenho. Então, eles trouxeram essa cultura, essa religião, e meio que forçaram goela abaixo a todas as pessoas, sendo que as pessoas cultuavam a agricultura, então eles faziam rituais para a agricultura. Então, eu acabei de fazer um plantio, eu vou fazer um ritual para que essa semente ela cresça muito, que ela me traga muitos frutos. Então, tudo era muito ritualístico, né, que vem do paganismo e tudo mais, que eu até depois passo um vídeo para vocês aí que eu já gravei no Magia de Bruxa para vocês entenderem um pouco sobre isso. E se não tiver lá no ar, eu também faço um outro vídeo falando só sobre isso, não tem problema, certo? E, enfim, e aí tudo isso começou a ser imposto. Então, as pessoas que faziam rituais de plantio, colheita e tudo mais, não podiam mais fazer, elas tinham que ter uma outra conduta, senão elas tinham que pagar impostos muito altos e tudo mais. Começaram a derrubar os templos pagãos e começaram a construir igrejas no mesmo local. Pegaram as datas comemorativas dos pagãos e transformaram em datas cristãs, judaicas cristãs, judaico-islâmica cristã, enfim. Então essa foi uma época bem conturbada para todo mundo, porque na verdade existia uma cultura pagã, que na verdade é o que? Você cultuar a natureza, semear, celebrar, fazer rituais e feitiços, e que eu também posso passar para vocês a diferença de feitiço e ritual, que já existe um vídeo gravado, não vamos perder tempo em falar de coisas que já existem, vamos falar de material novo, né? E isso começou a ficar complicado, porque tinham pessoas que não queriam seguir essa nova religião, essa nova cultura. Eles gostavam da maneira que eles eram. Então ficou essa guerra, essa bagunça, essa briga, até que
foi criado um tribunal, né, que é o Tribunal da Inquisição, que aí se eu me aprofundar como foi criado, por quem foi criado, como eu disse, a gente só sai daqui uns 40 anos, porque, brincadeira, mas assim, é um assunto muito maior, mas é só para vocês entenderem mais ou menos, para quem não sabe, né, que isso é muito comum, todo mundo já meio que sabe, né, foi criado um Tribunal da Inquisição, onde pessoas hereges eram condenadas, eram julgadas e condenadas. Hereges, eu vou até passar uma lista aqui para vocês na sequência, falando o que eram pessoas hereges, mas em resumo era que não seguisse a Bíblia, que não seguisse os mandamentos de Deus, as vontades, ou fizesse uma interpretação errada dos dizeres divinos de Deus, enfim, resumidamente que não seguisse essa cultura judaico-cristã, judaico-islâmica cristã, enfim, eu sempre falo isso porque depende, né, do momento da história, mas essas pessoas eram consideradas hereges e elas eram julgadas. Mas o que acontece? Dois bonitos aí criaram um livro que se chamava Martelo das Feiticeiras, e esse livro, ele do nada, primeiro que ele foi bloqueado, falaram, vocês não vão nunca rodar esse livro aí, porque ele é muito preconceituoso, ele é muito complicado, a gente não quer. Mesmo assim, eles deram um jeitinho, conseguiram publicar o livro, e isso virou uma bagunça, porque as pessoas se basearam nesse livro para fazer uma caça às bruxas. Então foi definido que existia bruxaria, foi definido que se você não é cristão, você faz bruxaria, foi definido um monte de coisa maluca. E assim, parteiras que eram como ofício, parteiras, curandeiras como ofício, começaram a ser vistas como bruxas. Porque na parteira, lá atrás, gente, imagina os partos que era. Hoje a galera fica reclamando de quem faz cesárea, não sei o que, nem vou entrar nesse mérito, mas eu quero dizer assim, lá atrás, quando de repente você precisaria de uma cesárea, vamos dizer que hoje a criança não consegue nascer por cordão ou alguma coisa, imagina numa situação que não tem como nascer em parto natural. Ia nascer em parto natural e às vezes a criança, infelizmente, falecia. E aí diziam que eram bruxas, as parteiras, que elas roubavam a alma dessa criança. Então vamos lá, há milhares de anos atrás, você fazendo um parto sem nenhum tipo de ciência, de tecnologia, de nada, a criança nascia morta ou algo do tipo, a culpa era da parteira, porque ela era uma bruxa e roubava a alma das crianças. E aí essa pessoa, ela ia presa, ela ia ser julgada, e aí ela ia ser condenada como uma bruxa, e ela iria com certeza morrer. E não só isso, curandeiras também começaram a ser vistas como bruxas. E como não existe uma regra, tipo assim, bruxa é a que faz tal coisa, bruxa é que faz... Não, virou uma coisa meio bagunçada. Então não existia uma regra. Então se você, meu bem, não gostasse da sua vizinha que dava em cima do teu marido, você podia falar que ela era bruxa e pegavam ela e ela tinha que provar que não era. Entendeu? Virou uma bagunça. Então, aí o governo, né, esse império, falou assim, ó, você só pode ter tantas relações sexuais no ano. Então, eles limitaram por causa da população, para não aumentar muito a população. Vocês têm uma ideia do que é limitar uma quantidade de sexo para homens que pensavam muito em sexo? Virou um problema, você fazia sexo só com a sua mulher até o determinado ponto que podia, e aí você não queria mais ela, você queria trocar. Aí você falava, essa aqui é bruxa, passa, 100 a 32, entendeu? Isso assim, eu tô falando por cima, e claro, existem várias informações, vários pontos de vista, cada livro fala de uma coisa, cada autor pensa de uma maneira, eu tô fazendo um resumo de coisas que eu acho que são bem coerentes na minha visão, não quer dizer que seja verdade absoluta ou que vocês tenham que acreditar nisso, porque às vezes vocês conhecem a história de uma outra maneira e acham que o que eu tô falando não é tão legal. Ótimo, vamos agregar informação, vamos trocar, e aquela velha história, se não serve pra você, descarta, pula, passa a bola e assiste a outra matéria que você vai gostar. Ou se não gostar, faz a mesma coisa, entendeu? Mas vamos aprender a respeitar as opiniões e tudo mais. Eu falo isso porque senão depois vira até debate. Às vezes eu faço um post no Magia de Bruxa, vira até briga. Não, vamos respeitar a opinião de todos e vamos aprender, né, com tudo. Com o que a gente acha legal, o que a gente não acha. Pelo menos vamos ter opiniões diferentes aí pra gente poder debater e conhecer. Enfim, é conhecimento, né, gente? Vamos lá. Enfim.
E aí virou uma bagunça, então você tinha medo de todo mundo. Dizem que as varinhas mágicas das bruxas viraram, ou cajados e tudo mais, viraram vassoura, então eles colocaram ervas na ponta pro pessoal. Porque assim, se entrasse na sua casa e visse uma varinha, você era bruxa. Se entrasse na sua casa e visse não sei o que, você era bruxa. Então começou a ter um pânico, porque começou muita gente a morrer. E detalhe, existiam taxas para essas coisas, né? Então, por exemplo, você foi considerada bruxa, você foi lá, foi julgada, não conseguiu provar que você não era bruxa, porque também como você prova que você não é bruxa se não existe uma base pra você falar, não, isso eu não sou, ou como provar. Imagina, gente, te cataram do nada, a sua vizinha te falou que você era bruxa, você foi pra lá e falou, prova que você não é bruxa. Pô, mas eu não sou. E como que você prova? Hoje em dia, com um monte de prova, com um monte de coisa, às vezes você não consegue provar que é inocente. A gente vê por aí um monte de gente que é preso, né? E tudo mais. Imagina naquela época. Então virou uma bagunça. E aí, quando você era condenada, a sua morte tinha que ser paga por sua família. Ou a sua tortura devia ser paga por a sua família. Então muita gente não morreu, mas foi torturada. Então, dependendo do nível de tortura, dependendo da morte, era um valor que sua família tinha que pagar ainda. Então imagina você tendo que pagar para algum familiar seu morrer. Você pensa, olha, com certeza nós aqui vivemos nessa época de alguma maneira, e olha, a gente botou fogo no parquinho, viu? A gente deve ter feito, pra gente estar aqui é porque os nossos antepassados sobreviveram, e vai saber se não era a gente em uma encarnação sobrevivendo de alguma maneira. E muitas vezes não, muitas das bruxas que sobreviveram foram fugindo. Porque a Inquisição, ela tomou conta do mundo. Então, as bruxas começaram a se esconder, começaram a silenciar e guardar tudo. Então, você não confiava em mais ninguém, você tinha que mudar a sua vida, você tinha que mudar um monte de coisa para conseguir viver. E as que não conseguiam mudar nada, elas sumiram do mapa, literalmente. Então, tem até uma passagem da Bíblia que eu não conheço muito da Bíblia, mas o que eu conheço, acho que é Êxodo, capítulo 22, versículo 18, que inicialmente a tradução dela era a ladra não viverás, falando de ladrão, né, de ladra, de mulheres que roubam e tudo mais, a ladra não viverás, e com essa chegada aí do babado todo de bruxa, virou a feiticeira não viverás, a bruxa não viverás, algo desse tipo. Então assim, imagina a brisa, né, a Bíblia não existia lá atrás, a Bíblia existiu a partir de um período, né? E assim, com certeza Jesus Cristo, do cristão e tudo mais, jamais ia querer essa matança toda, até porque Jesus, até onde eu sei, foi totalmente injustiçado, e você fazer isso com outras pessoas é fazer com que as pessoas morram do mesmo erro que foi feito com Jesus, e vocês entendem o que eu quero dizer? Então, assim, acabaram cometendo grandes atrocidades e grandes pecados, porque bruxa não acredita em pecado, mas o cristão acredita. Então, eles criaram a entidade, né, o demônio, que a gente já falou no outro vídeo. E assim, pra que tudo isso, né? Por poder, por dinheiro, pelo quê? Porque eram vidas, eram famílias, né? Enfim, nem vou entrar nesse ponto, que ou eu vou chorar ou eu vou ficar TPM-ca, sabe? De estressada, vou dar ataque de pelanca. Mas, enfim, é só pra vocês entenderem que isso é bem complicado e foi bem pesado, e assim, gente, não foi um mês, 2 meses, foi um belo de um período, e isso trouxe uma grande força energética para as outras, para os seus descendentes, né, porque foi uma coisa muito pesada, e mesmo quem sobreviveu ficou com marcas, né, então, basicamente, foi essa coisa toda aí a partir da Inquisição sumiu, as bruxas sumiram, se esconderam, não deixaram de existir, só ficaram em silêncio estrategicamente, né, inteligência emocional, enfim, ficaram quietas, e aí elas, esses grupos escondidos, porque tudo era feito escondido, a gente não deixa de fazer, a gente faz escondido, né, e esses grupos começaram a vir à tona, começaram a voltar aos pouquinhos, até que chegou um ponto que explodiu, que veio à tona com tudo, com lançamentos de livros e tudo mais, que foi mais ou menos fortemente, já existia antes, vamos deixar claro, mas não claramente como bruxaria. E isso dentro por exemplo, do nosso curso de bruxaria, a gente vai aprofundar bastante, porque você já começa a ver a bruxaria acontecer em vários momentos, e que não é dado o nome de bruxaria, né? E
Aí depois ela renasce com o nome de bruxaria mesmo, né? Depois de já ver que a coisa tava mais fácil, aí ela vem como o nome mesmo de bruxaria e tudo mais, mais ou menos na década de 50. Então, com a Wicca, que acho que foi a expressão maior, foi com a Wicca, e aí a gente começou a tomar mais espaço. Na época virou até moda. Tem um filme que chama Jovens Bruxas, que foi a loucura da época. E muitos outros filmes que eu vou passar uma lista para vocês assistirem. Bruxas de Salem, O Poço e o Pêndulo, enfim, não lembro os outros. Mas a questão é que depois de muitos anos em silêncio e muitos anos escondida atrás de outros nomes, outros cultos, outros estudos, ela veio como uma bruxaria, sim, uma Wicca, por exemplo, e a bruxaria em si, porque existem várias vertentes de bruxaria, não apenas a Wicca, começaram a ressurgir e voltar com bastante força. Por mais que elas já existissem, às vezes um pouco escondida, algumas até tentando já aparecer como bruxaria, a coisa depois deu entre aspas, uma acalmada na década de 50. E aí estamos aqui até hoje tentando desmistificar muitos pontos da bruxaria para que a gente consiga viver em paz. Aí é basicamente isso, a história da bruxaria, porque a criança já chorou lá, então a gente já começa a perder o foco do vídeo, você tá ali, né? Não sei se vocês sabem, mas grande parte não, eu faço esse canal sozinha, basicamente, às vezes eu tenho uma ajuda aqui, outra ali, mas então, por isso que às vezes eu faço isso, e aí eu decidi que eu tô ressignificando algumas coisas também, e que não adianta eu ficar desesperada, eu tenho que gravar um vídeo assim, assado, a criança chorou, a gente pega, põe no vídeo, conversa, manda foto, para que vocês entendam que eu também sou humana, e eu acho que sororidade começa aí, né? A gente tem que ter essa troca. Mas que bom que basicamente eu falei tudo que eu queria falar sobre a história da bruxaria. Falei por cima, falei bem por cima, mas acho que vocês conseguem entender um pouquinho do drama aí que foi passado uns tempos atrás, e o quanto a gente ainda hoje tenta se fortificar, se unir e mostrar que a gente não é tudo isso aí que lá atrás decidiram que nós éramos, que essa parte cristã aí colocou um rótulo na gente que não existe, judaico-islâmico-cristã. Então, a gente tenta até hoje mudar esse perfil aí, e espero que a gente consiga, e isso só vai dar certo se todos nós nos unirmos, nos respeitarmos e dermos as mãos. E eu tô muito feliz por vocês estarem aqui, porque mostra que estamos todas de mãos dadas, tá bom? Depois vem outros vídeos aí, que eu vou fazer vídeos menores pra não ficar muito igual ficou o último vídeo no Instagram, que um não abriu, o outro abriu, eu tive que colocar no YouTube, então eu vou aos pouquinhos e vou fazer uns ao vivo também pra gente se divertir, tá bom? Beijos mágicos e a gente se vê daqui a pouco de novo.